A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é quinta-feira, 21 de janeiro de 2021. E a nossa leitura diária da Escola Bíblica Dominical de hoje se intitula O Amor Supera os Dons Espirituais. O texto bíblico de hoje se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Queridos, convém relembrar que os dons são importantes para a igreja. É a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais, e que busquemos os melhores dons e não desprezem as profecias. Os dons são comparados a um andaime, numa construção. A igreja é comparada a um edifício. Não é possível uma construção prosseguir sem um andaime, não é verdade? Mas uma vez que é concluída a obra, que está terminada a edificação, o andaime então é dispensado. No céu, queridos, não haverá necessidade dos dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja nos dias de hoje. Ela precisa deste poder do alto, desse revestimento, para combater o reino espiritual das trevas. Jamais devemos nos esquecer que os dons não podem substituir o fruto do Espírito. E o amor é mais importante que os dons. O amor continua até a eternidade, mas os dons só até a vinda de Cristo. O amor, queridos, não é um dom, mas sim um fruto do Espírito. São duas coisas diferentes, são duas coisas distintas. O apóstolo Paulo chama o amor de o caminho que é melhor do que todos os caminhos, ou um caminho mais excelente. Em seguida, Paulo usa alguns dons representativos, como línguas, profecias, palavra de ciência e também fé, para mostrar a superioridade do amor e que os dons sem o amor são ineficazes. Os dons têm um lugar especial na igreja e são muito úteis, como eu já falei. Mas o amor, queridos, representa a essência da vida cristã e é absolutamente necessário para uma boa vida cristã. Ele encontra um lugar mesmo entre os dons carismáticos. Porém, os dons sem a presença do amor são como um corpo sem alma. Se uma pessoa tiver o excelente dom da oratória, ou de pronunciar expressões angelicais, mas não tiver o amor, ele não acrescentará nada às outras pessoas. Sem o amor, o dom de falar se torna vazio e imprudente. Embora a profecia seja demasiadamente inspiradora e vital para o progresso da igreja, ela não é tão necessária quanto o amor. A igreja de Corinto dava muita importância às pessoas que tinham conhecimento dos assuntos humanos e divinos e que conseguiam fascinar as outras com seus feitos de fé. No entanto, Paulo faz uma declaração arrebatadora ao dizer que alguém pode ter esses dons e ainda assim não ser nada. É o amor que faz a diferença, queridos. Mesmo sem esses dons, o amor ainda representa o supremo valor. Sem amor,
todos os dons são insignificantes. Deus abençoe a sua vida e uma ótima quinta-feira.